Olá meninas! Na videoaula de hoje nós vamos aprender a montar a touca do urso koala. Para produzirmos essa touca, nós vamos utilizar uma base para toucas infantis que você encontra aqui em nosso canal. A base precisa ser trabalhada com fio cinza. Essa base que eu montei a touca aqui é em um tamanho de 6 a 9 meses. Porém, aí na sua casa você vai escolher o tamanho da base que você quer e produz a sua touca. Para um tamanho até esse aqui, até de 12 a 18 meses, você gasta apenas um novelo para produzir a sua base. A partir desse tamanho, você precisa de um pouquinho mais que um novelo, ok? Os detalhes aqui do rosto serão feitos com sobras do fio preto, então você vai precisar aqui de um pouquinho de lã preta para produzir aqui o nariz e os olhos do ursinho koala e o bordado aqui da boca. Aqui nos olhos vamos colocar um pedacinho de fio branco para produzir aqui o brilho dos olhos do nosso ursinho. As orelhas, eu produzi a minha orelha com, aqui o centro é feito com esse mesmo fio aqui da base, e aqui a outra carreira eu já fiz com um tom de cinza chumbo. E essa última carreira produzi com um pedacinho de decore branco, ok? A agulha de trabalho é a número 3. E vamos precisar também de um pedacinho de enchimento de acrílico, que nós vamos colocar aqui no nariz, e de uma agulha de tapeçaria para costurarmos aqui os detalhes do rosto. Mesmo que você venha trabalhar em uma base maior, é só você aumentar um pouquinho aqui os pontos aqui dos detalhes. Eu explico na videoaula a quantidade de pontos que você deve aumentar para fazer aqui as peças do rosto um pouquinho maior e as orelhas também. Ok, meninas? Então vamos começar. Para fazermos a nossa touca do urso koala, eu vou precisar de uma touca trabalhada com a lã cinza. Essa touca aqui que eu vou trabalhar é uma touca de 6 a 9 meses, mas aqui em nosso canal você encontra vários tamanhos das toucas infantis. Então, com a nossa base pronta, eu vou começar trabalhando a orelha do nosso urso koala. Então, trabalhando com fio cinza, a nossa agulha de trabalho é a número 3. Eu vou fazer um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro e vou fazer 3 correntes. Agora faço mais 9 pontos altos. Feitos 9 pontos altos, eu terei aqui, contando com as 3 primeiras correntes, eu tenho um total de 10 pontos altos. No meu aqui ainda falta um, eu vou completar. Então, tenho aqui os 10 pontos. Agora, eu vou puxar aqui o fio do círculo para que ele se feche. Não vou fechar aqui com ponto baixíssimo, vai ficar aberto dessa forma. Agora, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro.
da laçada e puxo para ela se fechar. Vou trabalhar apenas a primeira carreira com o tom do cinza que eu trabalhei aqui na base. Agora, para fazer a próxima parte, eu vou trabalhar com fio em um tom de cinza mais escuro. Eu prendo o fio na agulha, venho aqui no primeiro ponto de base, vou fazer um ponto baixo e 2 correntes para dar altura de um ponto alto. No mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto. No próximo, também faço apenas um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer 3 pontos altos. No próximo, também faço 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço mais 2 pontos altos. E no próximo, faço mais 3 pontos altos. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto alto. No próximo, novamente apenas um ponto alto. E no próximo, que é o último ponto alto aqui na base, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Ok? Agora, eu vou trabalhar aqui uma carreira de pontos baixos aqui nessa parte de baixo. Então, aqui eu viro o trabalho, faço 2 pontos baixos, que nesse primeiro ponto alto que fica atravessado na base. No próximo, eu faço novamente 2 pontos altos, aproveito e vou prender essa sobra do fio. Aqui ao meio do círculo. Vou fazer também aqui um ponto alto, um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço mais 2 pontos baixos. E aqui no último ponto de base, eu também faço mais 2 pontos baixos. Então, ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou cortar o fio. Venho aqui na parte de trás, eu tenho aqui 2 sobras aqui do fio cinza mais claro. Vou amarrar aqui uma ponta na outra. E aqui também tenho outras 2 sobras do fio cinza escuro e amarro aqui também uma ponta na outra. Então, ficou dessa forma. Fica arredondado, só que mais quadradinho aqui na parte de cima. Agora, eu passo a trabalhar com o decore branco.
Então, vou prendê-lo aqui na agulha. Vou virar aqui na parte de trás, aqui da touca. No primeiro ponto de base, eu faço um ponto baixo. E mais uma corrente. Vou trabalhar pela parte de trás, porque esse tipo de fio fica mais peludinho na parte de trás. Então, você tem que trabalhar pelo avesso, ok? Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer meio ponto alto. No próximo, faço meio ponto alto. E vou trabalhar meio ponto alto em cada ponto que eu tenho aqui na base, por toda essa parte oval aqui da orelha. Então, virando aqui na parte da frente, ficou dessa forma. Agora aqui eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro. Passo novamente aqui na outra lateral. Torno passar a ponta aqui por dentro do ponto de base. E agora é só cortar o excesso. Aqui no começo, que eu tenho essa sobra de fio aqui, eu também vou fazer a mesma coisa. Pego um pedacinho do ponto lateral aqui, sempre trabalhando aqui nessa parte branca. Passo a ponta aqui por dentro da laçada. Puxo ela e passo por alguns pontos de base. E agora é só cortar o excesso. Então, ficou dessa forma. Você vai fazer uma segunda orelha, trabalhando da mesma forma que nós vamos costurar elas aqui na lateral. Com as duas orelhas já prontas, eu vou costurar a orelha aqui na base, trabalhando da base da terceira carreira em diante. Então, aqui eu vou prender o fio bem aqui na base da terceira para a quarta carreira. Aqui na lateral, eu vou prender o mesmo fio aqui que eu tenho na base. Caso você não tenha mais sobra desse mesmo fio, você também pode prender aqui com o fio cinza escuro. Eu prefiro trabalhar sempre costurando as peças com o mesmo tom de fio que eu tenho na base, para que o acabamento fique perfeito também na parte interna. Então, eu fiz 3 nozinhos aqui na base da terceira para a quarta carreira. Agora, eu vou prender a minha orelha trabalhando aqui, sempre aqui nos pontos de base. E vou aproveitar e vou prendendo essa sobra do fio que eu acabei de prender aqui. As orelhas, as sobras de fio já estão arrematadas. Então, vou pegando aqui o ponto de base, aqui na orelha,
e um ponto de base lateral aqui da touca. Então, terminada a costura, eu vou trazer o meu fio aqui para a parte interna. Aqui por dentro eu vou fazer um nozinho no ponto de base. Feitos os nós, eu vou caminhar pelos pontos de base. Vou caminhar aqui na mesma direção aqui que eu tenho a orelha costurada. Mais aqui na frente, eu vou fazer outro nozinho. Caminho por mais alguns pontos de base. E agora é só cortar o excesso do fio. Então, ficou dessa forma depois de costurada. Aqui na outra lateral, eu vou costurar a outra orelha da mesma forma. Com as duas orelhas, então, já costuradas, até agora a nossa touquinha está dessa forma. Agora, eu vou fazer o nariz do urso koala, que será dessa forma. O nariz será trabalhado com fio preto, mas como vai ficar difícil você visualizar os pontos pela questão da luminosidade, eu vou trabalhar um aqui com fio branco para que você veja como deve ser feito. Então, eu vou começar prendendo o fio na agulha e trabalho 7 correntes. Vou saltar 3 correntes e na quarta corrente eu vou trabalhar um ponto alto. Na próxima corrente de base, trabalho mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Na próxima corrente, que é a última corrente que eu tenho aqui na base, eu vou fazer 5 pontos altos. Então, feitos 5 pontos altos, eu vou vir aqui agora já na base dos pontos que eu trabalhei. Então, eu tenho 3 pontos altos aqui na base e trabalho um ponto alto na base de cada um deles.
e vou aproveitando e já prendendo a sobra aqui do fio. Agora eu tenho aqui essas 3 correntes aqui na base. Nessa primeira corrente, eu vou fazer 4 pontos altos. Agora, fecho com um ponto baixíssimo, que nessa terceira corrente, que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Agora, eu faço uma corrente nesse primeiro ponto de base, que é essa terceira corrente aqui que eu estou trabalhando, eu vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Mesmo aqui na parte oval, eu vou trabalhando um ponto baixo em cada ponto. Finalizando a carreira, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer uma outra carreira. Então, faço uma corrente e trabalho novamente um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Lembrando que para o urso koala, você vai trabalhar com fio preto. Então, será assim. Eu só estou fazendo aqui com fio branco para ficar mais fácil você visualizar os pontos. Mas você vai trabalhar com fio preto, ok? Aqui, você já pode cortar o fio, passa a ponta aqui por dentro da laçada, puxa para ela não se soltar, vem aqui na parte de trás, traz o fio um pouquinho aqui para baixo e amarra nessa sobra de fio aqui. Então, nós vamos costurar o nariz bem aqui ao meio, deixando sobrar aqui na parte de baixo essas 2 carreiras que eu tenho, as 2 últimas carreiras aqui de ponto alto e mais essa carreira de ponto baixo. Depois de fazer o nariz, nós vamos agora fazer os olhos
do nosso ursinho koala. Para fazer os olhos, que também serão trabalhados com fio preto, dessa forma, eu também vou trabalhar aqui com fio branco para você ver como vai ficar. Mas lembrando que os olhos serão feitos com fio preto. Então, eu vou fazer um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Faço 2 correntes e vou trabalhar 12 meio pontos altos. Feitos 12 meio pontos altos, eu puxo aqui o fio do círculo para que ele se feche. Venho aqui no primeiro meio ponto alto que iniciei e faço um ponto baixíssimo, fechando o círculo. Agora vou fazer uma corrente. Nesse primeiro ponto de base, eu trabalho 2 pontos baixos. No próximo ponto de base, também faço 2 pontos baixos. E vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui na base. Finalizando a carreira, você vai fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciou. Então, ficará dessa forma. A partir daqui, você corta o fio, passa a sobra aqui por dentro da laçada, traz ele aqui para trás, passa em um pontinho de base mais aqui ao meio e amarra uma ponta na outra, ok? Então, eu fiz aqui com fio branco para você visualizar, mas em sua casa você vai trabalhar com fio preto. Então, trabalhadas essas outras 3 peças do rostinho aqui do nosso urso koala, se você estiver trabalhando a sua touca em uma base de 2 a 4 anos ou de 5 a 8 anos, aqui na orelha, você vai começar trabalhando 12 com 12 pontos altos e depois repete a sequência que a sua orelha já vai ficar maior. Nesse tamanho aqui, nós começamos trabalhando com 10 pontos altos. Então, você vai colocar 2 pontos altos a mais. Se você, no caso do nariz, nós começamos aqui com 7 correntes. Então, você faz 9 correntes. Aqui nas laterais, você continua trabalhando aqui na última corrente, os 5 pontos altos aqui, os 5 aqui, e depois é só repetir, que fazendo 2 correntes a mais, o nariz já vai ficar maior. E para os olhos, nós começamos aqui com 12 meio pontos altos, e para você fazer maior, você trabalha com 14 meio pontos altos. E a próxima carreira é só repetir, ok? Então, feita essa parte aqui, eu vou pegar um pedacinho do fio branco para cada um dos olhos. Vou passar a ponta aqui para a parte de trás.
por 2 pontos de base, para formar aqui o brilho dos olhos do ursinho koala e amarro aqui na parte de trás, sem repuxar, para não ficar muito apertado e repuxar o ponto de base. Então, fica dessa forma. No outro olho eu vou fazer a mesma coisa. Passo as pontas aqui para trás. Em apenas 2 pontos de base. Então, esse meu aqui ficou um pouquinho mais largo. Então, vai ficar assim. E agora é só amarrar aqui uma ponta na outra. Faço, todas as vezes que eu faço a amarração, eu faço sempre uma sequência de 3 nós. Então, vou colocar aqui os olhos, o brilho dos olhos aqui virados, todos aqui para a mesma direção, um pouquinho mais inclinado. Então, vai ficar assim. O nariz, lembrando que o nariz vai ficar posicionado aqui ao meio, só que sobrando as últimas 2 carreiras de ponto alto aqui na base. Agora, eu vou costurar o nariz. A primeira parte que eu vou costurar aqui é o nariz. Depois de costurar o nariz, eu aproveito e já costuro os 2 olhos. Vou costurar o nariz, começando aqui, prendendo o fio em uma das laterais. Então, vou fazer 3 nozinhos aqui. Depois, quando eu tiver costurado quase todo o nariz, é que eu vou colocar um pedacinho do enchimento de acrílico. Então, posiciono novamente aqui, na direção que eu quero o nariz. Vou retirar os olhos daqui, para levantar a peça para você poder ver. Então, pego aqui um ponto de base da touca. E uma correntinha de baixo aqui, dessa última carreira aqui do nariz do nosso ursinho. Então, vou costurar aqui da mesma forma. Quando eu chegar aqui quase finalizando a carreira, eu volto trabalhando com você. Já costurei toda essa lateral aqui, então sobra só um pedacinho. Então, vou colocar agora o enchimento de acrílico. Então, coloco o enchimento aqui dentro. E agora eu termino a costura.
Terminada a costura, eu vou trazer o fio aqui para a parte interna. Aqui na base, eu vou fazer um nozinho. Vou caminhar pelos pontos de base aqui com a agulha. E faço um outro nozinho aqui mais na frente. Caminho por mais alguns pontos de base. E agora é só cortar o excesso. Então, virando aqui pra frente. Ficou dessa forma aqui a nossa touca. Agora, eu vou costurar os olhos aqui na parte de cima do nariz e volto mostrando para você como ficará. Com os dois olhos já costurados, o nosso ursinho koala está dessa forma. Agora, eu vou bordar a boca. Aqui embaixo do nariz eu tenho sobrando aqui 2 carreiras de ponto alto. Então, bem aqui entre essas 2 carreiras, eu vou prender o fio aqui pela parte interna. Então, aqui eu vou fazer 3 nozinhos. Passo a minha agulha aqui pra frente. Agora, vou voltar aqui na parte de cima, pegando bem aqui junto do nariz. Vou passar a minha agulha aqui por um pontinho aqui do nariz. E volto com ela bem aqui onde estávamos. Então, ficou assim. Agora aqui, vou sair um pouquinho aqui na lateral, aqui do ponto. Vou trabalhar com pontos alinhavos. Caminho aqui em linha reta por 3 pontos de base e vou voltar aqui na parte de cima, apenas pegando aqui na metade do ponto. Bem aqui na altura da metade do ponto. E agora volto com a minha agulha aqui para formar aqui um pequeno sorriso. Agora volto com a agulha, trabalhando aqui em pontos alinhavos, completando essa lateral aqui. Agora vou sair com a minha agulha aqui na mesma direção aqui, onde saímos pela primeira vez, com a nossa agulha aqui na frente. Então, ficou assim, trabalhamos uma lateral. E agora vou trabalhar a outra lateral da mesma forma. Saio aqui por um ponto de base. Faço agora aqui um ponto alinhavo, salto próximo. Então, no final são 3 pontos, vou ficar retinho aqui. Venho aqui na metade do próximo ponto, passando a agulha aqui na diagonal. Volto aqui para a parte reta e vou completar os outros 2 pontos que ficaram aqui faltando. E ficou dessa forma aqui o rostinho. Venho aqui agora na parte de trás, eu vou subir aqui pelo ponto de base para ficar
lateral aqui a sobra do fio. Agora eu vou cortar aqui o meu fio deixando uma sobra e vou amarrar uma ponta na outra, tendo cuidado de não repuxar esse primeiro nó que eu vou fazer, para não repuxar o bordado. E agora os outros outros nós eu vou fazer bem firmes. Feito isso aqui, agora eu vou cortar o excesso do fio. Viro aqui pra frente do ursinho koala já finalizada. Ficou dessa forma. Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Para vocês que gostaram, eu quero convidar você para curtir os nossos vídeos, compartilhar com suas amigas e se inscrever em nosso canal, para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Ok, meninas? Encontro vocês então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!